saúde. Vem pro Easy, você em destaque no mercado de trabalho. 7h55 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Só queria chamar a atenção para você que nos acompanha no Instagram, essa promoção é só para o Instagram, estamos sorteando 5 passagens aéreas, uma parceria da Folha FM, do Grupo Folha da Manhã, com a Azul Linhas Aéreas. Dá um pulinho lá em nosso Instagram e participe da promoção. Rafael Diniz é o nosso convidado hoje e nós voltamos ao vivo com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Neste bloco, Aloysio, a pauta aqui você separou uma análise das urnas, né, dos votos, do que foi realmente em novembro e qual o futuro político do Rafael Diniz. Voltamos com você, Aloysio. Rafael, você saiu das urnas com 5,45% dos votos válidos. O voto voto nominal de 13.530 eleitores. Em primeiro lugar, como é que você viu essa votação? Você ficou em quarto lugar. Como é que você viu essa votação? Entre o que você esperava e o que você obteve? Aloysio, eu nunca vi, né, ninguém que vai ao pleito, né, ficar, né, obviamente contente quando você não tem uma votação satisfatória ou você tem uma votação, especialmente da onde a gente veio, né, de uma eleição de primeiro turno há 4 anos. Mas, ao mesmo tempo, também eu sabia da dificuldade que a gente vinha enfrentando e sabia da dificuldade que enfrentaríamos dentro do processo eleitoral. Mas, acima de tudo, com 2 certezas. Né? Primeiro, que a gente tem que respeitar a vontade popular, qualquer que seja ela. Né? A gente não pode entender que a vontade popular tem que ser respeitada apenas quando ela é favorável a gente. Não, muito pelo contrário. Né? Assim como eu respeitei a vontade popular há 4 anos, quando fomos eleitos no primeiro turno, em 2016, eu tenho que respeitar a vontade popular agora, em 2020, quando a gente termina a eleição em quarto lugar. E a outra certeza é a certeza da missão cumprida. Né? Não digo apenas do mandato, que termina no dia 31, mas também do processo eleitoral. Né? Quando eu me candidatei à reeleição, eu sabia de toda a dificuldade que a gente enfrentava e queríamos enfrentar, sabíamos da dificuldade de obter um resultado positivo no processo eleitoral, mas a minha decisão foi tomada no sentido de defender a nossa história, defender o nosso legado e mostrar para as pessoas, né, que nós apostamos, né, numa administração responsável, muitas das vezes que não traz o voto, mas responsável e necessária para o enfrentamento de uma crise. Eu ia fazer no complemento a comparação que você já fez. Eu vou dar números a ela, a essa comparação. Você teve 13.530 votos. São 137.932 votos a menos do que os 151.562 que te deram uma vitória consagradora em turno único em 2016. É um sangramento, mesmo em 4 anos, muito grande. Você há de convir que é um sangramento muito grande. Né? É menos de 10% daquela votação. A que se deve esse sangramento enorme da sua popularidade? Como eu venho dizendo, né, Luiz, as decisões difíceis que eu tive que tomar, né, que nenhum outro prefeito ou prefeita antes teve coragem de tomar, quis tomar. Eu sempre lembro a questão do empréstimo, né, quando preferiram pegar empréstimo, endividar ainda mais a cidade. A gente não tinha outro caminho que não fosse decisões difíceis. Obviamente que eu tenho que ter humildade, eu venho tendo, inclusive, durante o processo eleitoral, de reconhecer alguns erros, especialmente o fato de eu ter me afastado das pessoas, a máquina pública acaba engolindo a gente, me coloquei mais dentro do gabinete do que propriamente nas ruas, dialogando com as pessoas, mas não porque eu quis, simplesmente porque era necessário. Né? Aquela velha frase, né, meu pai repetia muito em casa, que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. A gente tem que tomar medida difícil, não vai agradar todo mundo, nesse caso específico desagradou a muita gente e acabou refletindo no resultado eleitoral, acabou refletindo na urna. Né? Mas não havia, repito, corrigir esses erros, especialmente estar mais próximo das pessoas, não havia muita alternativa com relação à gestão.
era tomar decisão difícil para arrumar uma casa e, mais que isso, enfrentar uma crise financeira, né? Nós somos o primeiro governo a ter 2 participações especiais zeradas, né? Campos já teve quase 200 milhões de reais num mês de participação, e a gente teve participação especial zerada. Talvez no dia a dia do cidadão que não esteja habituado a esses termos, royalties mensal, participação especial, mas nas contas do município, qualquer técnico tem que afirmar isso, né? São 2 participações especiais zeradas. Num ano ótimo, a gente está falando aí de pelo menos 350 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres. Num ano, mais ou menos, a gente está falando de repente 100 milhões de reais, ou no máximo 60 milhões de reais, que deixaram de entrar nos cofres da prefeitura. E a gente teve que enfrentar, continuar administrando, mantendo o salário do nosso servidor, um tema tão questionado hoje, mantendo o nosso salário do servidor rigorosamente em dia, mesmo com toda essa dificuldade. E aí, essas medidas duras que eu tive que tomar, pensando sempre na cidade, não pensando a curto prazo, pensando a médio e longo prazo, medidas importantes que vão refletir, que vão dar resultado positivo lá na frente, quando nós não estivermos aqui, mas medidas duras, que desagradaram, mas necessárias, né, que com certeza levaram a esse resultado, né, que nós tivemos completamente diferente, como você bem colocou, do resultado que nós tivemos há 4 anos. Mas, Rafael, vamos lá. Analisando assim, teve medidas que você tomou e depois tentou voltar atrás e não conseguiu. O restaurante popular, por exemplo, você fechou, tentou, inclusive, em parceria com o Rodrigo Bacelar e com o governo do estado retomar e não conseguiu. Assim, logicamente que num município em crise, você está correto, em 20 anos de participação especial paga, ela nunca foi zerada, já foi, como você disse, na casa de centenas de milhões, e vieram 2 as últimas zeradas. E diferente do que a maioria das pessoas pensam, participação especial sempre deu mais dinheiro a Campos do que royalties. Se fala muito em royalties, mas isso é um entendimento popular equivocado. PS sempre foi mais importante para o orçamento da máquina pública. Mas vamos lá. Então, ou seja, era necessário fazer economia porque você tinha menos dinheiro entrando, óbvio. Mas se você cortou e depois tentou voltar, para que ter cortado? Se talvez o custo-benefício não tenha, a economia não tenha sido tão grande e o estrago político e social foi enorme. Luísio, não houve uma tentativa de voltar como era antes. Houve uma tentativa de voltar em parceria com o governo do Estado, dividindo o custo com o governo do Estado, que acabou não acontecendo por um não desejo naquele momento do governo do Estado, né, que a gente tem que respeitar a independência, né, do Poder Executivo Estadual. A nossa tentativa foi de retomar em parceria, como você bem colocou, com o governo do Estado, que infelizmente não aconteceu. Né? Mas, por exemplo, a gente tem que fazer opção. Se você for conversar hoje com todas as instituições que prestam um brilhante serviço à nossa cidade, como a APOI, a PAI, a APAP, Irmãos da Solidariedade, a gente vem mantendo esses pagamentos rigorosamente em dia. Eu tive que optar, ou manter os pagamentos que estavam em atraso dessas instituições, ou, por exemplo, o restaurante popular. A gente fez uma opção difícil, que desagrada, mas que, ao mesmo tempo, garante a continuidade de serviços importantíssimos como esse que eu citei. Eu tenho dito isso ao longo do meu mandato. Ser prefeito de Campos hoje é tomar decisão que você vai dizer não para um grupo de pessoas para poder dizer sim a outro grupo de pessoas, vai dizer não para um serviço para poder dizer sim a um serviço, vai dizer não a um pagamento para poder dizer sim a outro pagamento. Essa é a nossa dificuldade. Eu sei, mas você foi ali em 2016 numa onda, e te digo, acompanho isso desde 88, né? Que raras vezes acho que vi no começo do garotismo, talvez, né? No começo do eu falo essa coisa de tomar a sociedade, virar uma onda, né? Como foi com Lula, como foi com Bolsonaro, como foi antes com Fernando Henrique, são momentos que, como foi com Collor, né? A população abraça, Brizola no Rio, a população abraça uma candidatura, isso você vê como acontecer, e aconteceu com você. E naquele momento, na campanha de 2016, você prometeu manter cheque cidadão, e até entendo os motivos políticos para isso, políticos eleitorais, eu quero dizer. Prometeu manter passagem social, prometeu manter o restaurante popular.
independente de você chegando na prefeitura não ter encontrado maneira de cumprir essa promessa ou não, o fato é que para o eleitor, sobretudo o eleitor que precisa desse serviço, que é a maioria da população, fica a imagem da traição. Ainda que haja motivos pecuniários, financeiros para isso. Você não acha que essa talvez tenha sido a principal causa do seu sangramento? Não, Luiz, pode ser também, né? Pode ser também uma das causas da dificuldade eleitoral, da grande dificuldade eleitoral que nós enfrentamos na eleição de 2020, né? Mas um ponto importante, seria incoerente da minha parte se em 1º de janeiro de 2017, início do meu governo, eu tivesse cortado todos esses programas. Não foi isso, a gente manteve esses programas por bons meses, entendendo que a gente queria mantê-lo como um compromisso político nosso. Chega uma hora, né, que não tinha mais recursos para poder mantê-los. E eu levo sempre por exemplo dentro da nossa casa. Quantas vezes um pai e uma mãe quis fazer alguma coisa para o filho, achou que poderia fazer aquilo para o filho, quis a todo instante fazer, o filho criando aquela expectativa, chegou a começar a fazer, mas daqui a pouco faltou o dinheiro em casa, ele não pôde mais fazer. Não foi por falta de vontade daquele pai, daquela mãe, porque não havia condições financeiras de mais fazer. A mesma coisa na prefeitura, a gente teve desejo de fazer, a gente fez no início do nosso governo, mas chega uma hora que a gente se depara com aquela grave crise financeira de 2017, todo mundo sabe como é que funcionam as receitas de royalties, por mais que haja uma previsão, você só sabe efetivamente o que vai entrar, faltando alguns dias para a própria entrada, e quando a gente percebe que não haveria mais possibilidade de manter os programas por questões financeiras, é quando a gente precisa suspender. Nós tentamos, mantivemos quando foi possível, mas sempre pensando na possibilidade, né, de ter condição financeira de fazer ou não quando houve. Rafael, esse bloco está previsto também de falar sobre o seu futuro político, mas eu queria, antes, ao analisar as urnas de novembro, que você analisasse não só a sua votação, como o processo eleitoral como um todo, no primeiro e no segundo turno, a eleição que você disputou no Executivo, e em outra eleição que você conhece bem, que é a eleição do Legislativo. Não como prefeito, como analista político, Rafael viu essas eleições? Olha, eu sempre trabalho com a ideia, Aloysio, de que o pior que possa ser o resultado para alguém, o melhor que possa ser o resultado para outra pessoa, o que prevalece sempre é a vontade popular, né? Então, isso para mim é o mágico dessa história toda. Isso eu aprendi dentro da minha casa com meu avô, o ex-prefeito Zé Barbosa, aprendi com meu pai. Eu já vivi uma derrota política na minha casa quando meu pai perdeu por 2 votos. Posso falar para você que essa agora, de 2020, não doeu o que doeu quando meu pai perdeu por 2 votos. E política é assim. Política é assim. Na minha leitura que eu faço de uma forma responsável e fria, como você colocou, né, analisando politicamente independente de ser candidato, né, as candidaturas que estiveram à frente, né, cumpriram muito bem o seu papel. Acho que a votação do doutor Bruno mostrou a força do grupo, o deputado Rodrigo Bacelar, que fizeram uma campanha, né, muito forte, né, que trouxe essa votação, na minha opinião, expressiva. Né? Ninguém esperava, por exemplo, ninguém esperava, acho que a votação da professora Natália foi uma votação muito bonita, né? Eu acho que mostrou uma força, né, da esquerda nesse momento se concentrando num nome novo, eu acho que a votação dela foi muito expressiva, foi muito bonita, e depois os dois que foram ao segundo turno, né? E a análise própria do segundo turno, até faltando uma semana, ninguém esperava, eu pelo menos não esperava, que o candidato Caio Viana fosse colocar a pouca diferença que colocou ao final. A gente esperava, né, numa avaliação que a gente fazia, que a diferença entre Vladimir e Caio ia ser maior, acabou não sendo mérito do candidato Caio Viana, né? Mas eu acho que a avaliação de forma fria, na minha opinião, né, é essa, né? E acima de tudo, respeitando a vontade popular. Mas você, quando fala da candidatura de Calil, e realmente é uma análise, não é nem política, é matemática. O segundo turno existiu por conta da votação de Bruno Calil, isso é um fato. Você e Natália tiveram percentual expressivo, mas se não fosse o grupo de Rodrigo na candidatura de Bruno, não haveria segundo turno. Vladimir liquidaria no primeiro turno. Isso é matemático, tá? Isso não é político. Mas no segundo, quando você fala de Caio, e te digo que acompanhamos de perto, é inegável também um bom trabalho desempenhado pela equipe de Niterói,
que veio para cá comandada lá de Niterói para o prefeito Rodrigo Neves, né? E outra coisa que te digo eu te dou testemunho de que isso está desde 88, Rafael. E a gente, em relação a repórter-fonte, a gente conversou um pouco sobre a eleição, né? Eu nunca vi coisa igual. Eu nunca vi tirar uma diferença tão grande em 14, eu nunca vi. Quase virou. Você não acha que o trabalho também, assim, essa é a minha impressão, você não é obrigado a concordar com ela por óbvio, mas você não acha que o trabalho desempenhado por Rodrigo Neves nessa campanha do segundo turno de Caio foi algo também digno de nota? Eu acho não apenas esse trabalho, né, como o trabalho de toda a equipe, como eu disse, né, surpreendeu a todo mundo. Como você bem colocou agora aí, todo mundo achava, analisando friamente, né, que o número seria muito, muito maior, mas não, deram uma arrancada no final e quase surpreenderam. Até 70% das urnas apuradas, o Caio estava na frente do Vladimir, né? Aí, com certeza, tem a força de todo o grupo do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, mas a gente também não pode desmerecer o grupo todo, né, do Caio, de quem ajudou, né, aqui. Eu acho que eles surpreenderam sim, porque ninguém diria que a diferença fosse ser tão pequena. Eu, pelo menos, não achava que fosse ser pequeno, como acabou acontecendo. Não, porque eu falo assim, lógico que o trabalho de Caio, o carisma de Arnaldo, ele é responsável pela boa votação que ele teve no primeiro turno. O que eu digo é que o diferencial do primeiro para o segundo, e uma diferença numérica que parecia ser insuperável, ela chegou, como você falou, eu falei, todo mundo viu, muito perto de ser superado. E o diferencial que teve desse trabalho, bom trabalho no primeiro turno para o segundo, foi o trabalho de Niterói. Por isso que eu te pergunto. E você conhece bem, até porque a relação só com o Conte é muito próxima, né? Eu não tenho todo o respeito, né, ao prefeito Rodrigo Neves, né? Estive com ele algumas poucas vezes em eventos de prefeitos, mas eu não tenho relação para poder afirmar qual foi a força, mas as informações que a gente tem que eles entraram com força, inclusive pensando, de repente, no processo eleitoral para governo do Estado de 2022, é o que a gente escuta, né, com o objetivo de fortalecer o nome deles e o grupo deles aqui em Campos, né? Realmente a gente tem que considerar que o trabalho foi muito forte, mas foi surpreendente sim, porque ninguém esperava essa pouca diferença. E eleição para a Câmara Municipal, você achou o quê? Eu achei que haveria, assim, não me surpreendeu o que aconteceu, né? Quando as pessoas falam de uma mudança de nomes, eu acho que muitos nomes, de uma forma ou de outra, acabaram retornando, né? A eleição de vários nomes, que não seja da própria pessoa, mas de um parente ou de uma pessoa ligada ao mesmo ex-candidato ou ex-vereador, isso acabou acontecendo. Então, não entendo como uma grande renovação, mas sim renovação de nomes, né? Acho que bons trabalhos, né? Houve boas votações, outros esperavam uma votação maior que não aconteceu, né? Muitos vereadores, eu acho que como todo mundo, eleitos ou não eleitos, não esperavam uma votação maior que não aconteceu, mas eu não consigo afirmar que houve, como muitos dizem, uma grande renovação. Houve renovação do nome, né, do nome do CPF, mas em termos de grupos, não. Acho que muitas pessoas que já ocuparam cadeiras na Câmara acabaram retornando, ainda que com outro nome, com outra figura à frente do processo. E você, como ex-vereador, você acha que esse processo de renovação, eu concordo com você que ele tem que ser bastante relativizado, você acha que ele foi bom ou ruim? Na sua opinião de ex-parlamentar? Luiz, como pergunta difícil, né? Bom ou ruim? Né? Eu acho que a gente tem que dar um tempo à Câmara para poder começar, né? Houve uma renovação também no ano de 2016, quando eu fui eleito prefeito. Eu acho que é dar oportunidade para os vereadores eleitos apresentarem o seu trabalho, né? Realizarem o seu trabalho, para daqui a uns 6, 8 meses a gente conseguir fazer uma avaliação mais responsável, né, com relação ao trabalho da Câmara Municipal. Rafael, seu futuro político, como é que você projeta ele? Temos eleições legislativas para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal em 2022. Você pretende concorrer? Como é que fica o seu grupo político? A gente sabe que o grupo político estando no poder é uma coisa, o grupo político não estando no poder é outra coisa.
como é que você projeta o seu futuro pessoal e o futuro do seu grupo político? Luiz, eu levo a minha vida, né, seja ela política, seja ela pessoal, sempre buscando muito equilíbrio, né? E assim não vai ser diferente ao final do meu mandato. A gente tem que entender a derrota eleitoral, como eu digo, a gente tem que ter a grandeza de comemorar a vitória, mas a grandeza também de aceitar a derrota. O meu compromisso agora é ser prefeito até dia 31 de dezembro, tomando as medidas, as decisões necessárias, cuidando da nossa cidade, num momento diferente agora, né? Porque há uma mudança de governo, então tem que realizar a transição, tem fazendo isso de forma muito, muito responsável, como você bem disse aí no início, eu também disse, é conhecido pelo grupo político, o novo grupo político eleito, o novo governo. Eu acho que é mais que uma obrigação legal para mim, é uma obrigação moral, né? E dá tempo ao tempo. Eu acho que é dar tempo ao tempo, prever qualquer movimento meu daqui a 2 anos, acredito eu que ainda é muito cedo para mim, né, ao meu modo de ver aqui, no equilíbrio que eu quero seguir. Obviamente, né, tenho os meus sonhos, muito pelo contrário, a vida pública ainda está dentro do meu coração, muito pelo contrário, desistir, não, né, com muita responsabilidade, mas com o pé no chão, né, entendendo o que aconteceu em 2020, para a gente poder fazer uma leitura e poder apontar novos passos lá na frente, mas com equilíbrio. Mas, sem dúvida nenhuma, se ser prefeito era um sonho de criança, né? Eu tive que fazer, é a honra de ter sido vereador antes de ser prefeito, com abandono da vida pública, mas com muito equilíbrio e muita ponderação nesse momento. Focar um pouquinho na minha família, né? Minha família se doou tanto por mim ao longo desses 8 anos, 4 de vereador, especialmente os 4 de prefeito, 4 anos difíceis, 4 anos duros, tendo que tomar muita decisão difícil, sendo muito criticado muitas das vezes, mas sempre me mantendo equilibrado, firme, forte, e isso também por causa da minha família. Então, dedicar um pouquinho de atenção a eles agora, eu acho que eles são merecedores disso. A minha esposa Renata está grávida do nosso 2º filho, uma notícia que eu tive no dia da eleição, no primeiro turno. Papai do Céu é tão Papai do Céu que ele faz isso com a gente, chegando da votação da FDC. A minha esposa me deu essa feliz notícia, a gente está sempre esperando um 2º filho, mas tem que cuidar do primeiro, Rodrigo, que muitas das vezes perdeu o pai em casa, não teve o pai em casa. Agora eu quero dar uma atenção a ele, a minha esposa Renata, que merece essa atenção também. E o futuro político, como eu disse, né? Sonhos, sim, sou apaixonado pela vida pública, eu sou um apaixonado pela minha cidade, sempre fui, não vai ser diferente agora, mas com muito equilíbrio, com muita responsabilidade e pé no chão. Aguardar, né, os próximos momentos, avaliar o andamento da política na nossa cidade e no nosso estado, para a gente poder tomar uma decisão responsável lá na frente. Então, pelo que eu entendi de sua resposta, e te parabenizo aqui no ar, eu te parabenizei pessoalmente pelo seu 2º filho, tudo de bom. Mas pelo que eu entendi de sua resposta, 2022 para você ainda é uma coisa a ser pensada, não é uma certeza. Isso. É correto isso? Correto. Pensar com muito equilíbrio. Eu acho que não adianta a gente sair afobado, nunca fui afobado nas minhas decisões, sempre com muita responsabilidade, muita ponderação, e não vai ser diferente agora. Obviamente, mantendo essa chama sempre acesa, né, pela paixão pela vida pública que eu tenho, entendendo que a gente tem muito ainda a contribuir para a nossa cidade, para a nossa região, mas no momento oportuno a gente vai estar tomando a melhor decisão. Assim, particularmente, aí eu vou falar como analista político. Eu acho que muito do seu futuro político vai ser determinado, inclusive falava isso ontem, eu já falei isso com vários integrantes do novo governo, mas falei ontem, por acaso, à noite, essa pessoa é uma pessoa com bastante experiência, que está no novo governo, em cargo de primeiro escalão, e ele concordou que o seu futuro político está muito atrelado ao sucesso ou não do governo Vladimir. Logicamente que você sendo campista, e todos nós sendo campistas, ninguém pode torcer para o insucesso de nenhum governo de Campos. Mas se o governo, eu quero dizer o seguinte, se o governo Vladimir não conseguir superar as dificuldades que você não conseguiu superar, o seu papel pode ser reavaliado e você pode ter uma melhor compreensão do eleitor.
Como é que você projeta isso? Luiz, quem me conhece, né, sabe que eu nunca vou torcer para dar errado, só para que eu possa ser beneficiado, ainda que politicamente ou eleitoralmente lá na frente, né? Eu amo a minha cidade. Se fosse isso, eu não estaria fazendo a transição responsável que eu estou fazendo, né? Deixando a casa muito mais arrumada do que eu encontrei, né? Acho que é sempre pensar na cidade. O que vai acontecer, né, a gente tem que aguardar. Não discordo de você que muitas pessoas que, de repente, hoje me avaliem de uma forma, lá na frente podem acabar me avaliando de outra forma, mas isso só o tempo vai dizer. Rafael, assim, você acompanhando um pouco de tempo, o seu governo está sendo concluído. O de Campista não foi concluído, né? E Campista foi eleito em 2004, né? E ele também, assim, ele tentou fazer essa coisa de saneamento das finanças, ou projetava fazer, teve muito menos tempo que você, mas já fez cortes lá desde o início, inclusive que também causaram desagrado, né? E talvez ele, naquele momento, por ser um momento de maior recursos, ele tivesse mais condições de fazer até do que você teve. No entanto, como ele acabou sendo cassado, Campista tinha uma vida política relevante antes da prefeitura, foi deputado estadual, federal, né? Inclusive naquele grupo inicial de Garotinho. E o próprio saudoso Aloysio Barbosa está falando do seu pai e seu avô, vou falar do saudoso do Aloysio Barbosa Bom, né? Que uma vez escreveu que Campista era o único num grupo de Garotinho, naquele grupo inicial, que estou falando nos anos 80, ali 90, que tinha luz própria. E Campista, depois dali, que foi cassado, ele abandonou a política, né? Mas que eu me lembre, desde que começaram os royalties, foram os dois governos que tentaram fazer isso, sanear as contas. Repito, Campista tinha mais condições econômicas que você teve para fazer isso, mas não teve condições jurídicas, e os dois sofreram muito desgaste político. Aí estava falando aqui no intervalo, Cláudio Nogueira lembrando, o nosso também saudoso João Peixoto, falou para você numa feijoada da Folha: prefeito, faz política, gestão não dá voto. Analisando esse exemplo de Campista e o seu, e o conselho do nosso saudoso João, como é que você vê isso? Olha, primeiro, né, eu não tenho muita intimidade com o ex-prefeito Carlos Alberto Campista, mas muito carinho, muito respeito por ele e pela história dele, um homem muito digno, muito probo, né? Teve sim esse desejo de fazer ajustes profundos, acabou, né, não podendo continuar por questões jurídicas lá atrás, né, mas tentou tomar medidas duras para poder arrumar, como você bem colocou, Luiz, num momento financeiro completamente diferente. Campos não vivia dificuldade, muito pelo contrário, sobrava dinheiro na nossa cidade, e como a gente disse aqui ao longo do nosso bate-papo, medidas duras, né, traz resultados difíceis de serem compreendidos. Se assim acontece dentro da nossa casa, hoje meu filho Rodrigo tem 2 anos e 5 meses, quando eu digo não para ele fica bravo, fica chateado, imagina um prefeito dizendo não para um cidadão, né? E assim acabou acontecendo. Quando o saudoso deputado João Peixoto falou, exatamente, foi a única vez, esse dia ele falou numa entrevista que Cláudio fazia, a minha, ele, aquele momento da feijoada da Folha da Manhã, ele disse: prefeito, faça mais política, menos administração e gestão não dão voto. Está aprovado, né? Mais uma vez, que realmente não dão voto, mas não há outro caminho. Seria mais fácil se a gente tivesse recurso para, ao mesmo tempo, fazer a administração, tomar as medidas necessárias, mas ter recurso para poder atender, né, os desejos e os sonhos da nossa população, realizando avanços necessários que só a questão financeira e só o recurso permite. Mas nós não tivemos. E nós não tendo, tive que tomar medidas duras, mas necessárias para arrumar uma casa, né? E, assim, as pessoas às vezes me perguntam: você se arrepende dessas medidas? Eu não posso me arrepender, porque se a cidade está minimamente viva, respirando, é por causa dessas medidas, né? Se não fossem essas medidas que me permitiram aumentar a arrecadação própria do nosso município em 100 milhões de reais, a gente estaria vivendo uma situação muito mais difícil do que essa que a gente já enfrenta, ou seja, medidas difíceis que trouxeram, ainda que não perceptíveis para todos, mas benefícios para a nossa cidade, não apenas
infelizmente não a curto, mas a médio e longo prazo, inclusive que vão beneficiar futuros governos, né, que nós tivemos coragem de tomar. E o reflexo, infelizmente, ainda é esse, né, que a medida dura, a medida de gestão, não traz o reconhecimento popular. E por mais que ainda não traga, a gente também tem que respeitar que a vontade popular é soberana nesse momento. Nogueira, vamos partir para o intervalo. Você quer fazer alguma pergunta? Se possível, voltar lá nessa questão técnica. Nós ouvimos aqui, e aí também pegando uma carona, Luiz, naquela colocação que você fez, justamente para que ele faça uma análise, o Rafael, para que você possa analisar justamente como um analista, não como candidato. Desses cientistas políticos que nós ouvimos aqui na rádio, durante esse período todo, a Luiz ouviu também no jornal Folha da Manhã, alguns deles chegaram a citar, o Rafael, que essa questão dessa onda que tomou conta da sua campanha e que te elegeu uma votação estupenda de mais de 151 mil votos, pode ter te atrapalhado na composição do governo e de ter mais cabeça branca do governo. Você acredita nisso? Ô Cláudio, eu posso pedir um favor? Claro. Essa pergunta pode abrir o próximo bloco, ela cara do próximo bloco do pois não? Concorda? Erros, acertos, pode ser. Não, tá, perfeito. Ótimo. Então já deixamos assim, são 8h26. Repete, por favor. Claro. E vamos ao intervalo. Então, rapidamente, só para fechar aqui o tempo, são 8h27, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.